Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de mais um vlog de leitura do projeto Caminho para a Torre Negra. Gente, pois é, o Caminho para a Torre Negra já passou aí, né, da sua metade oficialmente. Então, a partir de agora, todos os blogs de leitura terão spoilers, tá? Sobre esta saga do Stephen King aí, que conta a história do pistoleiro Roland, que acaba criando seu catete para ir em busca aí da Torre Negra, que esconde um grande mal e que, ao mesmo tempo, conecta diversos mundos. E esse vlog, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no vlog passado de Mago e Vidro, em que eu vou misturar em um grande resumão, né, porque eu tô com vontade de falar sobre os livros com vocês, principalmente agora que eu posso falar sem spoilers, né, e vou intercalando aí, né, com as minhas reações enquanto eu tava lendo e tudo mais, até porque eu acho que esse vai ser um vlog menor do que o vlog anterior, que foi gigante. E após os acontecimentos de Mago e Vidro, que foi o meu livro favorito da saga até o momento, a gente poderia continuar normalmente com o quinto livro, né, que é Lobos de Cala. Porém, todavia, entretanto, existe um livro 4.5, que é O Vento pela Fechadura, que após, né, a saga da Torre Negra ser encerrada, acho que 8 anos depois, o King resolveu retomar aí, né, voltar para esse mundo escrevendo uma história que, apesar de ter sido escrita depois, se encaixa aqui cronologicamente falando. E o final de Mago e Vidro foi, basicamente, né, o Roland, o Jake, a Susana, o Ellie e o Oi sendo expulsos, né, do Castelo Verde lá, uma coisa bem mágica de Oz, através de um ciclone. E a história, ela continua exatamente desse ponto. Eles estão aí no Kansas e eles começam, né, a sua jornada, né, continuando aí para tentar chegar até a Torre Negra. Só que, de repente, o tempo começa a mudar. E a gente começa a perceber que existe uma borrasca, que seria ali, né, um acontecimento meteorológico em que é uma chuva torrencial, um frio terrível, que muita gente acaba perdendo sua vida e, de repente, eles precisam, né, se esconder em algum lugar. Nessa viagem, eles acabam conhecendo ali um cara que fala pra eles, né, de um lugar seguro, eles vão até lá. É complexo, mas eles conseguem encontrar esse lugar, conseguem colocar todo mundo lá dentro e esperar, então, a borrasca vir e passar. E aí, né, nessa madrugada, o Roland decide contar uma das suas aventuras. E é aí que a gente vai falar sobre a meta da primeira semana. Porque depois do Roland, lá no seu passado, ter voltado para Gilead, né, que é o seu reino, e ter matado a sua mãe, o seu pai manda ele e um amigo dele, o Jaime, para irem até um lugar chamado Debaria, que fica no oeste. Mais uma vez, né, a bruxa chamada Oeste, aquela coisa que a gente já sabe que tem muito Mágico de Oz por aqui. Por quê? Porque neste lugar está acontecendo vários ataques, várias pessoas estão morrendo por conta de um troca-peles, que seria um metamorfo, que ninguém sabe exatamente quem é. Mas então o Roland e seu amigo são mandados lá para resolverem isso. Antes disso, ele acaba cruzando ali o caminho de um outro lugar. Eu acho que é uma cidadezinha chamada Serenity, se eu não me engano. E lá ele conhece ali várias mulheres e uma delas fala, olha, você vai, faz o que você precisa fazer e depois, quando você voltar, eu tenho uma coisa para te dar, algo muito importante. E eles seguem viagem, né, chegam ali em Debaria e lá o Roland vai tentar ajudar o xerife, né, da cidade a encontrar, né, o culpado, o responsável, o troca-peles. E, de repente, a gente vai conhecer um garotinho, o Bill, que ele era filho de um cozinheiro que acabou sendo morto em um desses ataques do troca-peles. E ele viu uma tatuagem no tornozelo desse troca-peles. Então, né, ele sabe que ele vai conseguir reconhecer por isso. E aí o Roland, né, pra segurança desse garoto, coloca ele numa cela de prisão, porque aí ninguém vai poder chegar até ele e matá-lo antes dele revelar quem é o troca-peles. Só que esse garoto tá sozinho. E aí o Roland fala, tá, eu vou ficar aqui com você. E como não tem o que você fazer, né, a gente vai ficar entediado, eu vou te contar uma história. E aí, metanarrativa dentro de metanarrativa. Eu achei esse começo interessante, mas ao mesmo tempo eu fiquei, tá, no que isso vai acrescentar na saga em si que a gente tá vendo? Vamos ver. Sometimes, Tim would look up from his slate, where he was working the Mathematica problems the widow smack still gave him, and see Kel staring at him through his pipe smoke.
The year after that, he'd be planing as well as carrying, then using the swing saw like a man. In a few more years, he'd be a man, coming home too tired to think about reading the Widow Smack's books, even if she still wanted to lend them out. He would watch his mother's smile grow pale. He would watch her eyes lose their sparkle. And for these things, he would have Bern Kells to thank. His heavy black cloak flapped around him like a batwing. Beneath his wide hat, as black as his cloak. Indo para a semana 2, na semana 2, a gente entrou ali, né, na história que o Roland decide contar, né, pro Bill, pra esse garotinho. E então ele vai falar sobre a história de um outro garotinho chamado Tim Ross. O Tim vive ali, né, numa pequena vila, né, com a sua família, sua mãe, seu pai, muito feliz, até que seu pai, que é lenhador, acaba sendo morto, supostamente por um dragão, que até achavam que dragões já não existiam. Isso até me fez pensar em Os Olhos do Dragão, porque tem muitas semelhanças, né, na história do Roland em si, em Gilead e tudo mais, com Os Olhos do Dragão, que é uma fantasia mais medieval aí do King. E, de repente, o Tim, ele se vê numa situação complicada porque a família precisa de dinheiro. Logo vem aí, né, o cara que cobra os impostos e cada vez os impostos vão aumentando. E, de repente, a mãe dele, pra, né, garantir ali o futuro dela e do filho, acaba se casando com um cara que era o melhor amigo do seu marido. Só que esse cara começa a bater nela o tempo inteiro. É violência doméstica atrás de violência doméstica. E tem um momento que ele bate tanto nela que ela perde a visão. E o Tim fica desesperado. Ao mesmo tempo, aquele cobrador chega ali nessa vila, e logicamente os impostos realmente estão mais altos, só que ele decide meio que sequestrar rapidamente ali o Tim para conversar com ele. Pergunta ali sobre o seu novo padrasto, o que ele tá achando, o Tim começa a falar a verdade, e esse cara começa a colocar ali umas ideias na cabeça do Tim. Uma dessas ideias tem a ver com o Mago Merlin, que ninguém sabe se existe, se não existe, mas fica aí sem a gente saber, sem a gente ter certeza de se realmente é uma lenda ou não. E ele vai fazendo, ao mesmo tempo, o Tim ficar com cada vez mais ódio desse padrasto, como deveria, mas a gente vai percebendo que este cobrador de impostos, ele é ninguém mais, ninguém menos que o Randall Flagg, que é, né, o vilão que a gente já conhece aí de tantos livros do King, da própria Torre Negra, e a gente vê que ele tá ali pra ser o agente do caos, né, ele é o Nyarlathotep, o caos rastejante, ele tá ali pra criar confusão. E o Tim, depois de ver o que aconteceu com a mãe dele, decide ir em busca do Mago Merlin e tentar, né, sei lá, conseguir com que ele faça uma magia que cure a sua mãe. Inclusive, isso me fez lembrar de algo que é muito o plot de O Talismã, também aí do Stephen King, com parceria com o Peter Straub. Aí a gente vê o Tim partindo de uma aventura, que realmente vai ser várias aventuras ali, a gente vê que ele acaba encontrando uma dragoa, ele encontra ali um povo que não fala a sua língua, mas que vive num pântano, e que confunde ele com um pistoleiro, e ele quer seguir caminho. Esse povo acaba dando para ele ali um dispositivo, e é um dispositivo criado pelos antigos, que é algo que já é mencionado, de que existia um povo antigo, tecnológico, o que até me fez pensar, né, sobre empresa de tecnologia que a gente vê ali ao longo da narrativa dos outros livros, né, que a gente vê que tem muito ali em relação com a Lúmina e os feixes e tudo mais, e a gente não sabe muito bem o que é isso, né, por que existe essa tecnologia no mundo médio, mas, enfim, acontece que eles dão pro Tim basicamente um GPS, que fala ali com ele, que mostra, né, aponta a direção. E no meio disso tudo, o Tim de fato chega até um lugar em que ele encontra um tigre em uma jaula. E ele sabe que ele precisa pegar a chave que está no pescoço desse tigre. Por quê? Porque aparece ali uma pessoa e fica instigando ele, fala, você precisa, mas para isso você precisa matar o tigre. Logicamente, essa pessoa, Randall Flagg. Porque você precisa matar ele e tudo mais. Mas neste momento, a gente vê a relação com, né, a primeira meta ali, né, da primeira semana. Por quê? Porque uma borrasca está vindo. E é então que o Tim simplesmente decide entrar na jaula com o tigre e esperar a borrasca passar. Nesse momento, o tigre não tá, querendo comer ele, devorar e não sei o quê. Não, eles acabam ali ficando juntos e se protegendo, sabe? O que é muito interessante. O tigre também tem aqui uns
artefatos estranhos, meio mágicos, e a gente fica, ué, o que tá acontecendo? Depois que a borrasca passa, o tigre aponta ali, né, um dos seus instrumentos, que são umas gotas ali, que ele precisa pingar na boca do tigre, o Tim. E ele faz isso, e aí o tigre se transforma no Merlin. Gente, o Merlin daqui, ele é escrito de uma forma diferente, tá? Mas ele é o equivalente ao nosso Merlin, né, que a gente conhece, né, das lendas arturianas. A gente também acaba descobrindo que o Roland e muitas das pessoas de Gilead, né, do seu reino, são descendentes do Arthur Eld. Foi responsável por unificar ali, né, diversos mundos, né, o mundo médio. E a gente também entende que ele também é o herói que a gente conhece, né, das fábulas. E aí o Merlin, muito grato pelo Tim, começa a falar algumas coisas ali enigmáticas. Porque o Tim fica, tá, quem que prendeu você aí? Começa até ele falar de alguma coisa de tipo, o Rei Rubro, que a gente sabe que é o grande vilão da Torre Negra. Só que é interessante porque aí o Merlin fala pra ele, não foi o Rei Rubro que me prendeu aqui. O Rei Rubro, ele não tem poder de prender ninguém. Por quê? Porque ele está preso na Torre Negra. A gente sabe que ele de fato está preso na torre, que quando o Roland e o seu catete chegarem lá, eles vão ter que enfrentar, né, o Rei Rubro. E depois, né, do Merlin contar que o Rei Rubro está preso na torre, a gente fica com essa pulga atrás da orelha de, tá, então quem que prendeu o Merlin naquela forma de tigre nessa jaula? A gente não sabe. Com certeza não foi o Flag, porque o Flag não tem poder pra isso. A gente fica sem saber muito bem o que está acontecendo, como que isso aconteceu. Mas o Merlin, ele até menciona aqui coisas como, o Aslan, né? Então a gente sabe que existe uma conexão com o nosso mundo, das Crônicas de Nárnia ali, do C.S. Lewis e tudo mais. Ele também fala num negócio de, não há lugar como o nosso lar, que é toda uma questão ali com o Mágico de Oz também. Então a gente não sabe exatamente quão velho é o Merlin e em que mundos ele já transitou, digamos assim. Mas ele fica muito grato pelo Tim e ele dá ali exatamente essas gotas pro Tim pingar nos olhos da mãe dele. E manda ele embora num tapete voador, numa coisa Aladdin, sabe? 1001 Noites. Enfim. E ele volta pra casa. E, logicamente, quando ele volta, ele, de fato, acaba trazendo a visão de novo pra sua mãe. É até interessante porque o Merlin fala pra ele dar o machado que era do pai dele, né? Pra entregar esse machado pra mãe. E ele faz isso imediatamente. E, no momento, o padrasto chega em casa, tenta matar o Tim. E aí, a mãe dá uma machadada na cabeça dele. E é isso. Tim e a mãe dele vivem felizes para sempre. E aí a gente encerra toda essa parte aí, essa metanarrativa da metanarrativa do Roland. E eu posso dizer que eu gostei muito da história do Tim. Mais do que da história do Troca-Peles lá, eu achei muito mais interessante, eu fiquei muito mais interessada para saber o que estava acontecendo com o Tim em si. E eu vou dizer que eu queria até que ele voltasse para a história. Não sei se vai acontecer em algum momento no futuro, mas eu gostei muito do personagem dele. After a great battle on the shores of Lake Conn, as Tim Stoutheart. His mother finished her days in Gilead as a great lady, or so my mother said. But all these things are a tale for another day, Bill finished. That's what my dad always says when I ask for more. I put my arm around his shoulders again, a thing that felt a little more natural this time. I'd made my mind up to take him back to Gilead with us, if Everlyn of Serenity refused to take him in. Sai, how long was Merlin caged as a tiger? I don't know, but a very long time, surely. What did he eat? Perhaps he had enough magic left, even as a tiger, to make his own dinner. Out of thin air, like. Yes, that's probably it. Did Tim ever reach the tower? For there's stories about that, too, aren't there? Before I could answer, Strother, the fat deputy with the rattlesnake hat band, came into the jail. Indo pra semana 3 aí de meta, cara, não aconteceu quase nada. Porque a gente volta pra história do Roland, que tá ali com o garotinho, né, com o Bill. E o Bill vai ter que tentar identificar aí quem que foi o responsável pela morte do seu pai, quem que é o Troca-Peles, né, o metamorfo que tá matando todo mundo. E a gente só sabe que ele é um dos mineiros ali. E aí o Roland, né, faz aí toda uma coisa de juntar todos eles e deixar o Bill observar ali, né, o tornozelo de cada um deles. De fato, tem um que tem uma marca ali, né, de uma prisão, não sei o quê, que é o Troca-Peles. No momento, ele se transforma ali numa serpente gigante, mata 2 pessoas que estão ali, mas o Roland, ele tem ali umas balas especiais de prata que ele utiliza e ele acaba matando o Troca-Peles. Então, a cidade tá a salvo, tá todo mundo bem, e o Roland, então, né, salvou o dia, o garoto ali também tá ok, o resto das pessoas estão a salvo, e foi isso que aconteceu nessa meta, gente. Eu não gosto muito de batalha, de duelo, da parte de ação, tá? Eu já falei
falei isso várias vezes, eu sou uma leitora de fantasia atípica, então eu não curti tanto assim essa parte, preferia toda a coisa do Tim. Cozy and listening to his mother read the old tales while the wind blew across the dark land. We were lucky, weren't we? Luck's the word those with poor hearts use for Ka, Susanna of New York. She left Serenity and went back to Gilead, your lady mother. Yes. Even though the son of a bitch told her she'd die at her own son's hand? I doubt if he put it just that way, but yes. E aí, nós vamos para a última semana, a última meta, que depois de tudo isso, o Roland e o Jaime vão voltar para Gilead, mas antes disso, eles voltam lá para aquele lugar que eles passaram anteriormente, Serenity, onde tem lá as mulheres que acabam adotando o garotinho, né, o Bill, que agora é órfão, né? Então isso já é uma coisa que se resolveu, e lembra que a mulher tinha um negócio para entregar pro Roland. E ela entrega para ele uma carta que a mãe do Roland, a Gabrielle, escreveu, né? A gente sabe que o Roland matou a sua mãe, e aí a gente vai ter ele de fato lendo essa carta. E a gente acaba descobrindo um monte de coisa, que no caso, o Roland matou ela, né, achou que era a feiticeira lá de Mago e Vidro, foi uma ilusão, e ele acabou atirando na mãe dele, matou a mãe dele. A gente descobre nessa carta que o Martin, que era o conselheiro lá, né, do pai do Roland, e que tava tendo um caso com a sua mãe, de acordo com a Gabrielle, ele já tinha falado pra ela que um dia o Roland seria o responsável pela sua morte. E isso fez com que a sanidade dela fosse cada vez mais indo embora. Ela foi ficando cada vez mais insana por conta desse conhecimento de, tipo, o filho que eu amo vai ser o responsável pela minha morte. E aí, no final, ela acaba pedindo perdão pra ele da infidelidade dela, por tudo isso que aconteceu, e ela também já o perdoa pela morte que ele vai causar a ela. E a gente tem basicamente isso como final. A gente logicamente volta pro que estava acontecendo, a borrasca passou, o Roland contou toda essa história, né, porque ele já tinha aberto ali pro seu catete que ele tinha matado a sua mãe. E é um final que a gente vê eles, né, saindo do local, tá tudo ok novamente, eles podem seguir ali na sua busca pela Torre Negra, onde agora a gente sabe de fato que o Rei Rubro está, e a gente tem basicamente um closure, né, a gente dá um final para essa história do Roland com a sua mãe. Então eu entendo perfeitamente por que esse livro tá exatamente aqui. Eu entendo porque faz muito sentido a gente ter isso entre Mago e Vidro e Lobos de Cala, porque, né, se passa um tempo entre um e outro, né, deles irem de um lugar a outro e tudo mais, faz muito sentido aqui, apesar de que a história do Troca-Peles em si, eu achei qualquer coisa. Eu sei que provavelmente é pra ser a parte principal da história, mas eu não liguei. Eu gostei muito mais da história do Tim, que eu achei interessante. A gente entra na coisa ali do Arthur, do Merlin, do caos que é o Randall Flagg aqui, né? Porque tem ali uma senhora até que tá cuidando da mãe do Tim, que no momento ela fala, tipo, olha, esse cobrador, o que ele quer não é dinheiro. Ele quer causar o caos. Ele tá vivo há muito tempo e ele precisa da sua diversão, e é essa diversão. Eu achei muito interessante essa história em si, como o Flagg aparece, como a gente tem um encontro com o Merlin. Isso eu achei bem interessante. E gostei dessa coisa, dessa finalização que a gente tem da história ali do Roland com a sua mãe. Uma coisa que terminou de uma forma horrível, né, ele matando ela e sentindo esse peso, mas ao mesmo tempo a gente entende que era o K, estava predestinado, ele iria matá-la e ela o perdoou por isso. Então, isso eu achei muito bonito. No geral, é uma história que não acrescenta tanta coisa assim. Só dá esse final para a história dele com a mãe e nos dá informações a respeito da torre, do Rei Rubro, e a gente vê mais do Flagg em si. Mas, no geral, ele não é, assim, extraordinário. É uma vontade que o King tava de voltar para esse universo. Simples assim. Tem coisas interessantes e outras não tão interessantes assim, e eu acabei dando para ele 3,5 estrelas. Para mim é o mais fraco, né, da saga até o momento, mas eu imagino que era para ser mesmo, porque a estrela aqui desse livro não é exatamente o Roland, ou seu catete, ou a busca deles pela Torre Negra. É muito mais essa historinha do Tim ali indo em busca do Merlin. E a gente percebendo que muito da mitologia, né, que a gente conhece, também é uma mitologia de outros mundos,
né? Existem coisas que transcendem, que vão além. Então, isso eu achei interessante. No final das contas, 3 estrelas e meia. Foi uma leitura bacana, eu curti, mas pra mim, né, tá longe de ser aí como um dos livros da Torre Negra, como Mago e Vidro, que eu gostei muito. Agora, próxima história que nós leremos aí é Lobos de Cala. Vai levar um tempinho, provavelmente aí vai ser um vlog muito maior. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse resumão com resenha, com vlog. E se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se quiser ler aí os livros da Torre Negra com a gente, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição, inclusive o grupinho onde nós estamos lendo todos os livros este ano. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito meu trabalho e faz com que esse vídeo canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você achou deste vlog, resumão, resenha. E não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.